Assédio moral no trabalho é um problema do empregador ou do chefe que ele designou? Para entendermos essa diferença, vamos conversar com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Priscila Moreira. Doutora Priscila, assédio moral no trabalho, a responsabilidade é da empresa e dano ao empregado? Como a senhora poderia explicar? O empregador, ele sendo responsável pelo ambiente de trabalho, ele se responsabiliza por tudo aquilo que acontece com seus empregados. E aí se inclui também o assédio moral perpetrado ou por colegas, contra colegas, ou até mesmo por superiores em razão dos seus subordinados. Quando se configura o assédio moral, exemplificando, doutora Priscila Moreira? Bom, nós podemos ter o assédio moral, por exemplo, com brincadeiras de mau gosto, com o uso de apelidos pejorativos, com o uso de palavras de baixo calão, atos de pressão, como, por exemplo, o cumprimento de metas. Tudo isso nós podemos configurar como assédio moral. A senhora também não está dizendo sobre aquelas brincadeiras que há, sobretudo, no ambiente de trabalho? Exatamente. Às vezes pode parecer que são brincadeiras inocentes, que não têm maiores repercussões, mas a depender do cunho que elas tenham e de como elas possam vir a afetar um empregado, esse ato pode sim ser considerado como um assédio moral, passível aí de uma condenação em danos morais. Quando se refere ao trabalho? Não só com o trabalho, mas a própria vida pessoal do empregado também. Desde que aconteça no ambiente de trabalho, isso pode ser configurado como um assédio moral. A pessoa que se sente assediada moralmente e ela está se sentindo prejudicada, já começa a dar sintomas do não rendimento, da insatisfação, vontade de não ir trabalhar. O que ela deve fazer? Ela tem que reunir provas, o que é, para recorrer à justiça? Ela pode, num primeiro momento, recorrer à própria empresa. Muitas empresas hoje já possuem um canal direto, com o RH, para que os empregados que sofrem algum tipo de assédio moral ou qualquer outro gênero de assédio, eles podem entrar em contato para ficar fazendo a denúncia. Muitas vezes as denúncias são anônimas. O RH ele fará uma investigação sobre esse fato, se ele realmente procede ou não. Caso tomando esse tipo de atitude ou até mesmo falando diretamente com o seu superior, os atos não cessem, o empregado pode sim entrar no seu trabalho, pleiteando inclusive a rescisão indireta do seu contrato e a condenação da empresa em danos morais. Doutora Priscila Moreira, para entendermos melhor, sobre aquelas brincadeiras que eu me referia antes, de repente assim, ô careca, ô gordo, ô magro, não sei o que lá, isso já se caracteriza ou não um assédio moral? Sim, isso já pode ser caracterizado um assédio moral. Se aquela pessoa se sente angustiada com esse tipo de apelido, se ela não gosta desse tipo de apelido, se ela já falou, ou se é notório que aquela pessoa não se sente cômoda com esse tipo de brincadeira, se elas persistirem, isso pode ser sim considerado um assédio moral. É um ato em que a pessoa se sente constrangida, ela tem aí uma violência na sua própria moral. E isso compete ao chefe da repartição cessar esse problema? Sim, como regra, o superior ele deve coibir esse tipo de ato entre colegas. Se por acaso esse ato for praticado pelo superior, funcionário, por exemplo, do Departamento Pessoal de Recursos Humanos, pode também estar tomando algum tipo de medida para que esse tipo de procedimento, de ato, ele não volte a acontecer. Doutora Priscila Moreira, recentemente, por uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, a segunda vara do trabalho de Sorocaba, no interior de São Paulo, condenou por danos morais coletivos a empresa a pagar 10 milhões de reais por expressões do chefe, Chamava de braço curto, lerdos, aqueles meliantes, incompetentes, lesmas, incapacitados para o trabalho, burros, vagabundos, na frente de todos os colegas, É isso que acontece. Dano moral coletivo. Sim, ocorrendo o assédio moral,
Na verdade, duas ações podem ocorrer. Uma ação do próprio empregado, através de uma reclamação trabalhista, em que ele, dentre diversos outros pedidos, pode pedir um dano moral individual a ele, ou caso esse tipo de ato chegue ao conhecimento do Ministério Público, ele pode entrar com ação civil pública, pretendendo a condenação da empresa em dano moral coletivo. Hoje, esse tipo de ação tem sido muito frequente e as condenações têm sido bastante relevantes. Nós já identificamos condenações de 500 mil, de 700 mil. Então, é algo que as empresas hoje estão sendo bastante fiscalizadas. Então, o dano moral coletivo, o dinheiro, a indenização, que no caso desse exemplo aqui de 10 milhões, lá no caso de Sorocaba, o dinheiro não vai para a vítima, né? Para onde que vai esse recurso? Ele, como regra, ele é destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas, a pedido do próprio Ministério Público ou ao entendimento do próprio juiz, esses valores podem ser revertidos a outras instituições em benefício ao trabalhador ou que façam algum tipo de ação benéfica para a sociedade, como creches, hospitais. Como regra, ele vai para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Doutora Priscila Moreira, e naquele caso onde o chefe ali é grosso e ofende todo mundo, como nesses exemplos aqui citados, ele também tem que ser responsabilizado para a vítima, caso a vítima entre com uma ação individual? Caso a empresa tome conhecimento de que um de seus empregados está assediando moralmente um outro empregado, podendo ser subordinado deste ou colega, deve sim aplicar uma sanção a esse empregado, até para demonstrar perante a sociedade de que a empresa não aceita esse tipo de conduta e que, no caso de uma reclamação trabalhista, demonstrar para o próprio juiz de que, ao tomar conhecimento deste fato, ela tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance, como, por exemplo, punir o empregado que cometeu o ato. Certo. E isso está previsto, toda essa explicação da senhora está prevista na Constituição Federal Brasileira, doutora Priscila? O respeito à moral e à dignidade é um dos preceitos da Constituição Federal e a própria CLT prevê como uma das possibilidades de justa causa a realização de atos pelos empregados que possam vir a ferir a moral dos seus colegas ou dos seus subordinados. E nesse caso, a senhora falou de justa causa, seria para o agressor? Sim, aquele que for comprovadamente praticou algum ato de assédio moral ou contra o seu colega ou contra o seu subordinado, pode ter o seu contrato de trabalho rescindido por justa causa. Daí ele não recebe nada, não tem direito a indenização nenhuma, é isso? Isso, vai receber apenas as verbas relativas a esse tipo de rescisão do contrato de trabalho. Mas é possível, sim, a rescisão por justa causa se ficar devidamente comprovada. A empresa pode fazer uma sindicância interna para verificar se de fato ocorreram esses atos. E, sendo comprovado, esse empregado pode ser mandado embora por justa causa. Porque a vítima, ela sofre dano psíquico, doutora Priscila Moreira? Sim, sofre e já é possível, inclusive, nós encontrarmos jurisprudências, decisões do TST, dos tribunais, dando como nexo o trabalho algumas doenças de cunho psicológico. Recentemente nós vimos uma decisão em que o juiz ele declarou que um empregado que sofria de TOC, que essa doença teve origem no ambiente de trabalho em razão de pressão para cumprimento de metas, um caso bem típico de assédio moral. Muito bem. Nós conversamos com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Priscila Moreira, ela que falou a respeito do assédio moral no trabalho, a responsabilidade da empresa e dano ao empregado. Doutora Priscila Moreira, muito obrigado pela participação da senhora. Obrigada e boa tarde.